Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, host. Atrás das câmeras temos a Hilary e hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. Você tem que parar de fazer dieta. E agora você deve estar se perguntando, será mesmo que eu tenho que parar de fazer dieta? Será que a dieta não é adequada para mim? Nossa, mas eu sempre ouvi falar sobre dieta. Nós vamos descobrir isso juntos hoje, tá? Mas antes de eu falar sobre a nossa entrevistada de hoje, vamos falar sobre a nossa patrocinadora oficial, MedMac Fibra Ótica. Nós estamos no episódio 129, estamos utilizando a internet da MedMac. Então, se você precisa melhorar a internet na sua residência, para os seus estudos, na sua empresa, MedMac Fibra Ótica. Lembrando que eles possuem planos de 80 a 1 GB. Perfeito? Então, gente, vamos lá. Vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês terem um pouquinho do know-how da nossa entrevistada. Filha da dona Marialba, casada com Danilo Tassoni, e agora no dia 28 de novembro eles comemoram 14 anos de casados, e parabéns por isso. Fez bacharelado em administração na Universidade do Vale do Paraíba, analista comportamental pela Florida Christian University, MBA em gestão de pessoas com ênfase em alta performance pela ETEP, Centro Universitário. Ela é especialista em emagrecimento comportamental, é analista comportamental, hipnose ericksoniana, que eu não faço ideia do que seja, mas tô curioso para descobrir. Pós-graduada em gestão de pessoas para alta performance, pós-graduada em psicologia positiva. Ela é palestrante, master coach, mentora, possui mais de 20 anos de experiência com desenvolvimento humano. No mês de junho, agora esteve na Natural Tech, a maior feira de produtos naturais, probióticos, integrais, fitoterápicos e tratamentos complementares do Brasil, realizada no Anhembi. Em agosto esteve no podcast Bora Escutar e também criou a sua mentoria Leve Sem Frescura. Esta que auxilia pessoas a atingirem seus objetivos com sua forma física e emocional. Então vocês já entenderam um pouquinho, sabe? Pouquinho sobre a nossa entrevistada de hoje. Seja muito bem-vinda, Juliana Lopes Tassoni. Muito obrigada. Puxou a minha ficha, hein? Gostei de ver. Tem que ser, né? Bom, a gente sempre começa fazendo o storytelling, né? Então, para que a nossa audiência conheça a sua história, conta pra gente um pouquinho como que foi a sua infância e a sua adolescência. Ok, bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme estar aqui e poder falar sobre esse assunto tão falado ultimamente, né? E é um grande prazer realmente poder contribuir, né, nesse sentido, para que as pessoas realmente possam evoluir na autoestima, né? E na conquista do corpo que tanto sonha, né? Principalmente na autoestima, né? Uhum. Tá, e vamos falar então lá da minha infância, né? Sou nascida e criada em São José dos Campos. Tive uma infância difícil, né? Com muita falta de autoestima, pelo sobrepeso, né? Como eu te contei há pouco, eu, por muito tempo, né? Desde que eu me conheço por gente, eu fui sobrepeso. Eu fui uma criança sobrepeso, né? E tive uma infância nessa condição. Então, você imagina, né? Lá atrás, há mais de 40 anos, como que era isso, né? Tinha muito bullying, muito preconceito, apanhava na escola, né?
Então, minha irmã ia lá me salvar. Então, assim, por quê? Porque eu era muito tímida, muito retraída, até pelo próprio bullying que fazia isso comigo. Então, foi uma infância difícil, né? Tive pais maravilhosos, irmãos maravilhosos, mas a parte interna era difícil, né? Então, foi uma infância e uma adolescência brigando com a obesidade. A minha mãe me levou em todos os médicos, fez todos os protocolos, tudo que você pode imaginar, ela fez para me ajudar, para me tirar daquela situação que ela percebia que não estava me fazendo bem, mas nada funcionava. Mas enfim, superei, né, essa fase da infância, da adolescência, que eu acho que é a parte mais difícil, mais desafiadora, né? E aí, num determinado dia, eu falei, não, eu vou mudar. E foi quando eu decidi, né, realmente olhar para dentro e fazer a transformação acontecer, né? Então, a minha infância foi uma infância um pouco conturbada internamente, eu costumo dizer, não externamente, né? É isso. Tá. Bom, você tendo todos esses desafios, certo? Como que você fez para superá-los? Olha, muito autoconhecimento. Muito autoconhecimento. Eu me via, muitas vezes, eu não sabia o que fazer, né? Naquela época, a gente não tinha essa informação, a gente não sabia o que era uma depressão, né? Porque tudo era através de jornal, de revista, né? Então, a gente não tinha esse tanto de informação que nós temos hoje. Então, a minha mãe, né, como eu era uma criança, minha mãe que me levava muito, procurava ajuda médica, né? E eu só fui conseguir me encontrar realmente quando eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento, né? Cursos de desenvolvimento humano. Na época, eu sei que na época eu fiz um que chamava DL, muita gente deve conhecer, Desenvolvimento e Liderança, né, do Instituto INEX, que me ajudou muito a abrir a mente para que tudo que eu precisava estava aqui dentro, né? Tive um irmão também que me ajudou muito, meu irmão me ajudava muito nessa parte de superação, ele via, né, que eu precisava de uma ajuda, então ele estava sempre ali segurando a minha mão e falando, vamos em frente. Então, assim, eu tive muito apoio, sempre tive muito apoio, né, da minha família, né? Acho que isso foi fundamental para eu conseguir me libertar de tudo aquilo que me prendia. Perfeito. E qual foi a sua primeira experiência empresarial? Seja ela CLT ou já empreendendo? A minha primeira foi, eu já tive uma escola, com 21 anos eu abri minha própria escola, a minha franquia, né? E ali eu fiquei, né? Eu me formei, né? Eu sou bacharel em administração de empresas, e ali eu fiquei por 16 anos, né? Com essa escola, administrando essa escola, e fui muito bem sucedida lá, eu amava fazer aquilo que eu fazia, né? Porque era desenvolver crianças, porque eu ajudava essas crianças. É engraçado, né, que acontece, elas vêm pra gente igualzinha a gente, né, a gente atrai, né, e elas vinham daquela forma que eu fui por muito tempo, né, tímidas, retraídas, né, cada uma com as suas questões, né, talvez com a dificuldade na escola, dificuldades comportamentais também, preconceito, bullying. Então, eu podia ajudar essas crianças a se superarem. Aquilo para mim era muito gratificante, né? Poder ajudar cada uma delas a se superar. Eu tenho contato com eles até hoje, com muitos deles até hoje, né? Ajudei muito. Estou vendo muitos casarem, tendo os filhos. Então, eu pude contribuir com a formação, né, desses novos adultos, né? Isso me deixa muito feliz, né? E como que se cria uma escola? Então, a minha era uma franquia. Tá. Então, né? Então já tinha um projeto pronto. Era uma franquia, então ela tinha todo um projeto pronto, todo uma organização pronta, né? A franquia, você tem que seguir o que é, né? E foi uma das coisas que me fez não querer mais, eu não queria mais seguir uma certa regra ou seguir mais aquele método. Precisava me libertar e conhecer coisas novas, porque eu acabei ficando muito enfaixada, né? Muito enfaixada naquele método. Eu acabava vivendo aquele método 24 horas por dia.
E isso acabou me prejudicando um pouco como ser humano, né? Apesar de fazer aquilo que eu amava, né, que eu era apaixonada, acabou me prejudicando no meu desenvolvimento. Porque quem é empresário sabe, né? Você abre a porta e você fecha, não tem jeito. Todo mundo tá querendo ser empreendedor, né? Para ter liberdade. Mal sabe que a liberdade acaba quando o empreendedorismo chega. Então, assim, e eu vivia por um método, né? E aí eu não queria mais ficar tão presa a esse método, né? E porque era sempre a mesma coisa. E aquilo acabou. Você me fala assim, não deu certo. Não, deu muito certo. Só que eu queria expandir mais. Entende? Então, Entendo. e aí por isso que eu parti para outro negócio. Perfeito. Diga. O meu? Dela? Meu? Aperta só aqui embaixo, que é assim, ó. Melhorou? Oi? Tá ouvindo? Tá. Ok? Beleza? Tá. Eu entendo perfeitamente isso e é algo que para muitas pessoas pode parecer um tanto incomum. Você, num primeiro momento, você abre algo que você se identifica, você vê propósito naquilo. Ao decorrer do caminho, você começa a identificar pontos de melhoria, mas você se torna limitado porque são cláusulas que você tem que seguir. Isso, exatamente. Aham. E no momento que você... foram vários anos, né? Foram muitos anos. No momento que você alcança um ápice onde você vê que você pode ir além, mas você não consegue, E é a hora principalmente de por causa você... de um sistema, né? Que você tem que seguir, eu não podia sair daquilo, né? E eu vivia eu respirava aquele sistema. Eu não tinha outra vida a não ser aquilo, né? E eu vi que o mundo foi evoluindo e eu não fui evoluindo, porque eu ficava fazendo aquilo o tempo todo. Tanto que entrou, né, a era digital e eu não acompanhei quando entrou a era digital, porque a minha escola era tudo no papel e ela também não entrou, porque o método até exigia que fosse o papel. Então, eu fiquei ali naquele mundinho, né, vivendo aquilo, gostando daquilo, não que eu não gostasse, eu amava fazer aquilo, mas eu fiquei paralisada no tempo. E por quê? Porque eu tinha que seguir aquele método. Né? E isso acontece, eu vejo que acontece não só na minha vida, acho que acontece na vida de muitas pessoas, né? Não é só porque eu tinha minha empresa e eu tinha que seguir aquele método e era uma franquia pronta, né? As pessoas entram para trabalhar numa empresa, trabalham ali, vivem aquela empresa por muitos anos, esquecem até a própria identidade. Exatamente. E muitos... E foi isso que aconteceu comigo, eu esqueci a minha identidade. Muitos empresários e empreendedores, eles também entram nesse ciclo, eles criam a própria metodologia, mas eles não buscam evoluir a própria metodologia. Tipo, sempre fiz isso, eu vou fazer isso pra tá sempre. bom e fica, né? Agora, quando foi a chavinha que virou na sua mente do tipo, vou abrir mão disso que eu construí até agora, porque é desafiador. É muito difícil. Muita gente depende de você naquele momento, né? E vou fazer uma transição para outra coisa. Difícil demais. Foi realmente, assim, muito difícil. Eu só decidi que eu queria realmente fazer essa transição, né? Porque você pensa, né? Era uma coisa que eu gostava muito. Mas eu sabia que eu podia expandir mais. Né? Então você pensa a briga interna que foi. Poxa, eu gosto muito de fazer isso, mas eu quero expandir. Como é que eu vou fazer? E agora? Será que é o certo? Será que eu dou o passo à frente? Será que eu faço? Será que vai dar certo? Porque se deu certo até aqui, é aquela história, né? O time que tá ganhando não se mexe. Aí você fica nisso, né? O time que tá ganhando não se mexe. Eu vou ficar aqui, quietinha. Por que eu vou sair? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Né? É a famosa zona de conforto. A zona de conforto, ela é gostosa, ela é aconchegante. Você não tem que fazer nada, tá tudo bem, tá tudo certo. Por que eu vou me movimentar? Né? E aí, quando que eu percebi que eu tinha que sair dali? O dia que eu comecei a ir chorando pra lá. Eu não gostava mais. Eu tinha que fazer aquilo forçado. Não tava indo por quê? E entenda, não é porque eu não gostava.
Mas é porque eu queria além. Uhum. Então, começou a ficar desgostoso. E aí, eu fiz todo um plano, né, para essa transição. Foi feito todo um plano, não foi do dia para a noite. Né? Quando eu comuniquei a franquia, que eu não ia, imagina, né, uma franqueada de 16 anos que tá ali fazendo história, não vou mais, não quero mais, foi um pouco complicado, tentaram me convencer que eu não fosse, e aí você imagina como é que falou na minha cabeça, né, eu já tava Aham. certa, ainda eles vieram pra continuar, e eu, meu Deus, o que eu tô fazendo? E fui com medo mesmo, né, esse é o meu lema, vou com medo mesmo, isso eu aprendi ao longo dessa jornada, que é assim mesmo, né, que acontece. Que a gente tem que ir com medo mesmo, enfrentando os nossos medos, enfrentando os degraus que vão ter pela frente, né, os tropeços que vão ter pela frente, né. Entendi. Temos aqui uma mensagem aqui já do Paulo, nosso amigo hipnoterapeuta. Paulo, um abraço, meu amigo. Sobre ter a liberdade, a grande falha do novo empreendedor é que no CLT ele trabalha 12 horas por dia e no que é dele trabalha 4 horas esperando o sucesso chegar. Exatamente. Realmente, é desafiador, né? Você tem que se planejar. Então, ok, você tem ali um duelo, por assim dizer. Pessoas querendo que você continue, porque uma franquia nunca quer que se feche. Ela quer manter você ali funcionando, porque para ela é interessante. Sim. Você Já tinha uma história. ama fazer o que faz, mas você quer outros horizontes. Quero ir além. Beleza, você saiu de lá. Saiu de lá, você foi fazer o quê? Eu fui para uma outra empresa, né? Eu fiz sociedade com meu pai, né? Que inclusive eu tenho até hoje. E só que ainda me faltava algo, porque lá eu não trabalhava com desenvolvimento de pessoas, né? E isso é uma paixão que eu tenho. E quando eu saí, falei, não, vai dar certo, vai ser um negócio bacana. Eu falei assim, nossa, eu fui, mas cadê as pessoas? Que eu tanto gosto de desenvolver, de trabalhar. Tá faltando algo. Tá faltando alguma coisa aqui. Não tá completo. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque, afinal de contas, aquilo que eu te falei, a gente entra numa zona de conforto tão grande, quando a gente entra numa empresa, eu vejo isso acontecer com muitas pessoas. Muitas pessoas. Entra para trabalhar numa empresa, não se desenvolve mais, não faz. Hoje, talvez não, porque a gente tem muita informação, muitos cursos disponíveis, né? Mas ainda existem, sim, muitas pessoas que entram numa empresa, vestem aquela camisa e nunca mais sai dali. Né? E não se desenvolve, não faz um curso, não faz um aprimoramento, não faz nada, absolutamente nada. E foi o que aconteceu comigo. Até porque eu não tinha tempo de fazer. Como eu disse, eu entrava às 8, saía 19, às vezes às 20. Como é que eu ia fazer alguma outra coisa? Eu vivia por aquela empresa, que é o que acontece com todo mundo. E aí me surgiu a oportunidade de voltar a estudar. Aos 36 anos. 35, 36 anos. Me surgiu a oportunidade de voltar a estudar. Eu falei, não, vou voltar a estudar. E eu vejo as pessoas falando, né, que elas estão velhas para estudar aos 27 anos. Oi? A vida tá começando, tá cheirando leite, gente. Ai, meu Tá Deus. cheirando leite com 27 anos, não é? É isso mesmo. E aí eu vejo pessoas, eu não vou começar porque eu tô muito velho, aos 30. Gente, não tem limite, não tem idade. Né? E ainda bem, né? Ainda bem que eu tive essa percepção. Ainda bem que eu sou privilegiada de ter os pais que eu tenho, que sempre me incentivaram, né, a ser melhor. Ainda bem. Porque tem gente que fala assim, não, deixa esse sonho pra lá. Deixa isso. E aí eu fui buscar, né? Fui buscar me desenvolver, fui buscar estudar. E aí eu entrei com tudo. Fui estudar, entrei no meu MBA, né, de gestão de pessoas, com ênfase para alta performance. Fiz. Foi um super desafio, porque imagina, né? Depois de tanto tempo sem estudar e voltar para uma cadeira lá, falei, meu Deus, na hora que eu entrei na sala de aula, falei, o que eu tô fazendo aqui, Senhor Jesus? Como é que eu vou dar conta?
E eu não vou dar conta, cheguei em casa chorando pro meu marido. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Bah, que isso? Tirei de letra, mal sabia eu que tinha tantas outras pessoas na mesma situação que eu naquela sala. E quantas vezes a gente se prende, quantas vezes a gente fica naquele mundinho por medo do julgamento das pessoas, por medo de ser menor que os outros. Eu achava que eu ia chegar naquela sala de aula e ia estar cheia de empresários e de pessoas do mundo corporativo. Imagina, era gente igual a gente. Buscando se superar, buscando se aperfeiçoar, sabe? Então, eu achava que ali eu não ia conseguir ultrapassar. E ultrapassei, fui tranquila. E aí eu fui me desenvolvendo, foi quando eu conheci o coaching também. Na verdade, conheci o coaching antes do meu MBA. E meio que em paralelo, eu fui fazendo tudo mais ou menos que junto, assim, né? Porque afinal de contas, o coaching, ele é um curso um pouco menor, né? Existem várias especializações do coaching e foi isso que eu fui fazendo. Porque eu sou, como eu te disse agora há pouco, eu sou apaixonada pela metodologia. Eu acredito muito na metodologia. É uma metodologia séria, cientificamente comprovada, né? Tem muito embasamento científico. E eu acredito muito. E aí eu fui estudar, né? Aquilo, entrei em paralelo no meu MBA e fui trilhando a minha jornada. E fui fazendo muitas e muitas especializações, né? Eu acho uma grande pena que o coaching foi muito banalizado, né? As pessoas começaram a brincar de fazer coaching. E coaching é uma coisa muito séria. Mas eu acho que quem acredita, né, de verdade e quem está disposto a fazer um trabalho bacana, vai atrás, vai desenvolver, vai estudar, vai aperfeiçoar. Existem vários cursos de aperfeiçoamento do coaching. Eu não fiz só aquele cursinho de final de semana que todo mundo fala. Não, foram vários cursos. Eu viajei o Brasil inteiro fazendo curso. Fui para Brasília, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. Fui me desenvolver. E o coaching, o próprio coaching, a própria metodologia do coaching me fez abrir a mente para o novo. Olha só que louco, né? Eu tinha muito medo, né? Como, por exemplo, eu estava lá, fiz a minha metodologia. Talvez se não fosse o coaching, eu não teria passado por todas essas formações que eu passei. Né? Talvez eu não tivesse nem pensado em fazer o MBA. Porque para mim era muita ousadia. Quem é você para fazer um MBA? Que ficou o tempo todo ali quietinho naquele mundo, né? Então foi o coaching que me deu ferramentas para entender que sim, eu podia fazer o que eu quisesse. Tanto é que me matriculei numa faculdade de nutrição aos 42. Então, assim, e tudo isso, todo esse desenvolvimento veio pelo coaching. Por eu acreditar que sim, é possível a gente se superar. Coaching é isso. Coaching é você ter uma meta e você acreditar no seu potencial, né? Eu fiz a minha pós-graduação em psicologia positiva. O que é psicologia positiva? É você saber aquilo que você tem de melhor e trabalhar com essas suas virtudes. Não é? Psicologia positiva não é ficar sorrindo o tempo todo. Né? Psicologia positiva é muito mais do que isso. Né? Porque a psicologia tradicional, ela trata a dor, ela trata o passado e ela arruma tudo que tá lá. Isso é uma coisa magnífica, fantástica, que é necessário sim. E o coach vai vir com a outra parte, de fazer você andar, parar de olhar para a dor e ver que você tem potencial para seguir adiante. É isso que o coaching faz. Uhum. E por isso que é tão valioso. É você tirar aquilo que existe de melhor em você e traçar a vida que você deseja ter. Só que muitas pessoas não sabem aquilo de melhor que existe dentro delas. E eu vou dar uma tarefa para você saindo daqui. Pega na sua família, qualquer pessoa, e pergunte para elas quais são as suas 10 virtudes. Ninguém sabe falar. Agora pergunta quais são as 10 fraquezas. Nossa, vai enumerar várias. Ah, peraí, senta aqui que eu vou te contar. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou outro, eu sou outro, eu sou outro. Eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, não estou preparado, né? Então,
a gente carrega, né, muitas crenças. Muitas crenças que a gente aprendeu desde da nossa infância. Muitas. E no caso, essas crenças, né? Obviamente você trilhou um caminho, você se aperfeiçoou, você buscou conhecimento, você se despertou. E isso levou você a chegar nessa parte de crenças limitantes, a ajudar as pessoas com a parte do emagrecimento. Sim, aí vem uma outra história. Aí o que acontece? Eu entrei para o mundo do coaching e comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, né? Então, planejamento de carreira, transição de carreira, assim como eu tinha feito a minha, e comecei a atender pessoas nesse sentido. Mas eu ainda via que havia um chamado. Por quê? Desde que eu tinha emagrecido, lá no final da minha adolescência, né, para a fase adulta, desde lá eu via o sofrimento das pessoas e eu continuei magra para sempre. Eu nunca mais engordei, nunca mais. Eu entendi como funcionava. E é isso aqui, tem assunto para a gente ficar aqui até passar um mês aqui conversando sobre isso. Então, eu entendi como funcionava e nunca mais ganhei peso. Foi muito turbulento isso, muito turbulento, tá? A minha fase até o entendimento tudo, eu tive muitos transtornos alimentares, tive compulsão alimentar por muitas vezes, tive bulimia. Então, assim, foi um processo e ao longo desse processo eu fui me conhecendo e fui trabalhando com tudo isso, né? E fui deixando, e as pessoas, como é que você fez? Como é que você fez? E eu tentava dizer para elas, mas eu não sabia como chegar, né, nesses pontos, eu não tinha ferramentas para isso. E depois que eu fiz o meu processo, né, eu fiz a minha formação em coaching, eu tive muitos mentores para ir trilhando a minha carreira. E todos os meus mentores me falavam, você tem que ir para a parte do emagrecimento. Você tem que ir para a parte do emagrecimento. E eu lutava muito contra isso. Por quê? Porque para mim ainda era muito dolorido. Aquilo tudo. Eu passei e eu coloquei uma tampa ali, eu não queria mexer naquilo. Porque ainda doía. A gente traz com a gente muitas marcas, né? Todos nós. Eu, você, ninguém tá livre disso. Muitas marcas lá da nossa infância, da nossa adolescência, nossa vida. Nós somos o que somos hoje porque nós temos uma história, né? E aí eu não queria mexer naquilo. Eu falava, eu não quero falar para as pessoas que elas têm que comer isso ou aquilo, ou determinar alguma dieta. Eu não quero. Eu não gosto disso. Até porque a minha vida não é isso. E eu achava que para eu falar de emagrecimento, eu ia ter que colocar uma vida fit, que não é a minha vida. E eu só consegui emagrecer e ficar magra para sempre porque eu entendi aquilo. Eu não queria aquilo, a minha vida não era assim. E foi por isso que eu consegui manter. Tá aqui o pulo do gato. Eu não queria uma vida fit. Eu gosto de estar com a minha família, de comer, tá lá, vamos comer pizza? Vamos comer pizza. Vamos tomar cerveja? Vamos tomar cerveja. Vamos comer churrasco? Vamos. Só que isso acontece todo dia? Não. Existe a maneira certa de fazer. Só que eu achava que eu tinha que ser perfeita para mostrar isso na internet se eu fosse trabalhar com emagrecimento. Entendeu? Entendeu? Então, porque quando a gente trabalha com alguma coisa e a gente leva isso para a internet, para as redes sociais, eu acho que a coisa mais linda de que tem é a verdade. É você mostrar aquilo que você realmente é. E o emagrecimento que eu faço com as minhas clientes é aquilo que eu realmente sou. É a minha vida de verdade. E aí, eu fui muito resistente a entrar no emagrecimento por isso. Porque eu não queria mudar minha vida. Eu não queria ter uma vida fit. Eu não queria ficar postando que eu tô na academia o tempo todo, fazendo... Porque eu acho assim, em todo excesso existe uma falta. E eu não fico na academia o tempo todo. Eu vou lá, faço minha atividade física porque isso me faz bem, porque é prazeroso pra mim, porque eu sei
dos hormônios do bem-estar que são ativados ali. Eu não vou por uma obrigação para fazer porque a sociedade fala que eu tenho que ter os músculos definidos, né? Porque agora virou a moda, né? Eu tenho que ter o corpão, o shape definido. Não. Eu só quero estar bem comigo, olhar no espelho e falar assim, nossa, que legal. Né? Eu posso colocar essa roupa, eu posso ir em qualquer loja, escolher a roupa que eu quiser, que fica legal. É isso que eu quero. Entende? E eu achava que eu tinha que mostrar essa perfeição que não era a minha vida. Mas enfim, acho que tudo que é nosso vem. Né? Enfim, chegou um dia que eu já trabalhava com desenvolvimento humano, que eu falei assim, eu abri a câmera da internet e falei assim, galera, vou abrir um desafio aqui. Quem vem comigo? Eu tinha engordado uns 4 quilos por emoção, por parte emocional. Falei, gente, quem vem comigo? Para minha surpresa, veio um monte de gente. Um monte de gente. E eu comecei a criar desafio através da metodologia do coaching, né, de emagrecimento. E deu certo. Porque eu usei toda a minha experiência, com todo embasamento científico da metodologia do coaching e de todas as outras metodologias que eu estudei, né? Psicologia positiva, até o meu MBA, né? Então, tudo aquilo que eu tinha estudado, que foram, sei lá quantos anos de estudo que a gente tem aí, acho que tem uns 9 anos que eu nunca parei de estudar, vieram a contribuir para esse método que eu comecei a aplicar nas pessoas. E deu certo. E deu muito certo. E aconteceu tudo o que eu queria. Meu celular não parava de tocar, de pessoas me chamando. Eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. E na época era, quero meu jeans de volta. Ah, tá aí um bom nome. Quero meu jeans de volta. Quero meu jeans de volta. E a galera vinha, eu quero meu jeans de volta, eu quero participar do grupo. E a galera começou a emagrecer muito. Muito resultado, muita coisa. E junto com tudo isso, né, eu fiquei feliz da vida. Eu falei, putz, encontrei. Né, encontrei o que eu queria, realmente ajudar as pessoas a se superarem no emagrecimento, que foi uma coisa tão difícil na minha vida, né? Jesus, que maravilha, eu fiquei tão feliz com aquilo. E vendo a felicidade, né? Era mais mulheres, né? Eu acabei atraindo muitas mulheres que se... tinham os mesmos sentimentos que eu, né? Me sumiu a palavra agora. Se identificavam? Isso, que se identificavam com as minhas dores, né? E foi tudo fluindo. Até que apareceram os haters. Oi, haters. E agora? Como lidar com a parte obscura da nossa internet, né? E eu não esperava por aquilo. E eu, apesar de todo o preparo que eu tinha, né? De todas as formações que eu tinha, eu não estava preparada. Porque o negócio é forte. É forte. A batida é forte. Só que assim, eu sou uma pessoa, acho que você já percebeu que eu sou uma pessoa que não abaixa a cabeça, né? Então eu falei assim, e aí, quem que veio atrás de mim? As nutricionistas. Ui. As nutricionistas frustradas que não conseguiam fazer seus pacientes emagrecerem. Por quê? Porque elas davam um cardápio. Vamos aqui. E essa pessoa tava com dor. Dor. E ela tava com dor aqui também. Ela não conseguia colocar a mentalidade dela para transformar. Por quê? Porque essa pessoa, ela tá tão machucada, ela tá tão desesperada para sair daquele cenário da obesidade, com tudo que a obesidade traz pra gente, que ela tá procurando um protocolo pronto. Ela tá procurando algo que tire ela daquela dor. Então, ela vai procurar um cardápio. E o cardápio não vai tirar ela daquela dor. E isso traziam pessoas frustradas e os nutricionistas frustrados vieram me falar: quem é você para falar de emagrecimento? Só que foi muito agressivo. Muito agressivo. E aquilo ali me paralisou. Me paralisou por um tempo. Eu falei, pera, como assim?
eu estou fazendo a coisa certa. Eu não estou falando de alimento, estou falando de comportamento. Eu posso sim trabalhar com isso. Eu não falo para os meus pacientes, para os meus clientes o que eles têm que comer. Não. Eu sempre falo como eles têm que se comportar diante dos alimentos, diante das situações sociais e diante dos próprios sentimentos. É esse o meu trabalho. Só que na hora que vem aquela batida, você faz, opa, peraí, sabe? Que agora, o que eu vou fazer? E eu vou fazer? Me matricular numa faculdade de nutrição, já que é isso que vocês querem. Aqui está, estou me formando em nutrição e continuo falando da mesma forma, 4 anos depois, né? Que quando eu decidi entrar para nutrição. Continuo batendo na mesma tecla. Dieta não emagrece. Dieta não emagrece. Por quê? O próprio nome dieta é chato. Para a pessoa, para o gordinho, para o obeso, que tá lá sofrendo, para ele fazer dieta é mais sofrido ainda. Dá muito gatilho mental. Dá muito gatilho. E aí, o que acontece quando a gente procura uma dieta? A gente acha que é um protocolo pronto, que vai emagrecer a gente. Aí eu pego, fecho aquela folhinha. Às vezes até dá certo. Até dá certo. Pra mim deu muitas vezes. Muitas. Eu fiz muitas dietas. Muitos protocolos prontos. Muitos remédios eu tomei também. Desesperada pra emagrecer. Eles funcionaram? Sim. Mas quando parava, voltava. Por quê? Até porque a minha mentalidade era a seguinte: eu vou fazer essa dieta aqui para quando acabar eu poder comer tudo que eu quiser. Daqui a 15 dias eu vou meter o pé e vou ser feliz. Isso, exatamente. Tinha um protocolo pronto, uma dieta da USP. Da USP. Era um protocolo pronto. E eu fazia aquilo. Marcelo. Uma perfeição, uma determinação. Eu seguia cada vírgula daquilo. Mal sabia eu que se eu usasse toda essa potencialidade que tinha dentro de mim para aprender a comer da maneira certa, de uma maneira que eu gostava, de uma maneira prazerosa, eu já tinha parado de sofrer há muito tempo. Só que eu estava querendo seguir um protocolo. E aí eu segui aquele protocolo muito bem. E quando acabava, eu já tinha emagrecido lá uns, 4, 5 quilos. Em 2 semanas, imagina emagrecer. Não, eu cheguei em semana que emagrecia 7 quilos, porque era tão rígido, tão rigorosa. Quem que aguenta ficar? Qual que é o gordinho que aguenta ficar sem comer? Por quê? Porque não tá tratando a cabeça. E o que eu mais queria era comer. Eu já começava a dieta pensando no final dela, que quando acabasse, o que eu ia poder fazer? Comer. Então, tá mudando a mentalidade? Não. Não tá. Então, quando eu começo, e muitas vezes quando eu ia em médico, saía lá com protocolos prontos, o que eu fazia? Muitas vezes eu seguia. Nossa, eu tinha uma determinação tão forte que eu seguia aquele protocolo. Só que muitas vezes eu não seguia. E eu ficava com vergonha. E aí eu nunca mais voltava naquele médico. Aí você ia pro próximo. Aí eu ia pro próximo. E é isso que acontece com os nutricionistas que vieram me bater. Eu gosto de falar isso porque eu sofri na época, sabe? Sofri de verdade, mas ainda bem que agora eu superei, né? Por quê? Porque eu precisei ir buscar realmente, porque eu sou assim, eu não deixo quieto. Tá bom, você tá falando que é isso? Então tá, vamos lá ver se é isso mesmo. Fui lá estudar. E não é. E sabe por quê? Infelizmente na faculdade de nutrição, tem 2 coisas, Marcelo. A faculdade de nutrição, ela tem uma matéria só da parte comportamental. 4 anos. Primeira coisa. E outra coisa, infelizmente, colocaram um nutricionista como o agente da saúde do emagrecimento. Infelizmente. Porque a nutrição é uma profissão tão rica, tão maravilhosa.
sabe? Seria tão bom se te parassem com esse estigma de que nutricionista é o agente da saúde, né? O doutor da saúde do emagrecimento, porque não é. Existem tantas outras funções do nutricionista. Tantas outras abas da nutrição. É uma profissão riquíssima. Que, graças a Deus, eu estou me formando em nutrição e fico muito feliz e honrada por isso. Sabe? E pude conhecer de perto essa arte, né? A arte de alimentar, de nutrir. Porque não existe coisa mais prazerosa do que a gente se alimentar. É um prazer a gente se alimentar. Só que quando a gente fala de emagrecimento, já vamos para outra área. A nutrição faz parte? Faz parte, claro. O alimento, né, que o nutricionista passa lá no cardápio, né, ele é, sim, um dos papéis principais dentro do processo de emagrecimento. Mas a principal parte está aqui dentro, na sua mentalidade. Porque a partir do momento que você entra pro jogo achando que algo vai te salvar, já tá errado esse jogo. Concorda? Em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Se você achar que lá no seu trabalho, você vai entrar no seu trabalho, você vai ter uma carreira só por ela mesma, que te deram aquele trabalho, você está muito enganado. Você vai ter que lutar por aquilo. O emagrecimento é a mesma coisa. Com seus filhos é a mesma coisa. Entende? Então, é isso. E aí eu vim para a nutrição, hoje estou me formando, e continuo batendo na mesma tecla. E dietas não emagrecem. Pelo contrário, elas engordam. Porque cada vez que eu voltava de uma dieta lá atrás, e eu vejo isso acontecer muito, e existem vários estudos que comprovam isso, cada vez que você entra numa dieta, você para uma dieta, você engorda mais depois. O efeito sanfona, né? Sanfona. E o efeito sanfona, ele é mais prejudicial para a saúde do que se você se mantiver gordinho, acima do peso. Né, sobrepeso, né? A gente não pode falar o gordinho. Não pode ofender, né? Que senão aí começam a bater na gente de outro lado. Aí os haters aparecem. Então, assim, você fica cada vez mais sobrepeso. Por quê? Porque entra naquele efeito de conseguir, agora cadê minha recompensa? Você entra você sempre quer a recompensa. Consegui emagrecer. Eu sempre coloco meus memes lá. Consegui emagrecer. Agora eu vou comemorar com um pedaço de pizza. Eu fazia isso, viu? Tinha lá e falava, né? Dia do lixo. Eu não gosto dessa expressão porque comida não é lixo, né? Todas as comidas são bem-vindas. O lanche, o sorvete, todas, o docinho lá, aquele bolinho que a sua avó faz, que é delicioso, não é? Imagina você ser proibido de comer isso. Não dá pra viver assim. E outro motivo que a dieta não funciona. Como é que você pega um protocolo pronto e leva lá... peraí, vó, vai lá almoçar na casa da sua avó. Peraí, vó, hoje eu não vou comer não, porque a Nutri passou aqui que eu tenho que seguir esse aqui. Você pode até conseguir nas primeiras vezes, mas chega uma hora e você fala assim, não quero mais isso. Socorro, me tira daqui. Sem contar também o fato de que, a sua avó preparou uma comida pra você. Talvez ela não tenha o mesmo grau de informação que você tem para aquilo ali. E aí você não tá se ajudando. Você tá magoando emocionalmente alguém que te ama. Exato. Porque ela não vai entender isso. Ela não vai entender. E ela vai falar assim pra você, outra coisa que acontece muito. Mas você tá tão bem, por que você tá fazendo isso? E aí tem toda a parte social do emagrecimento, que se você não tiver bem estruturado mentalmente,
você cai na conversa de todo mundo. Exatamente isso que você falou. Entra na parte sentimental. Uhum. Mas, poxa, eu vou lá na casa da minha avó. Quantas clientes minhas, né, que eu acompanho, meu acompanhamento é muito de perto, né? Poxa, Ju, e agora? Eu vou lá na casa da minha tia, ela ligou, falou que ela fez um pudim pra mim. O que que eu faço? Vai lá e come, criatura. Por que você não gosta do pudim de sua avó? Gosto. Então vai, qual que é o problema? Só que o que acontece, Marcelo? A pessoa vai com tanta culpa que ela come, ao invés de comer um pedaço de pudim, ela come pudim inteiro. É como se fosse uma despedida. Cada pisada na jaca é uma despedida. Entende? Então, assim, existe toda essa parte emotiva, emocional, que ninguém fala. O que eu vou fazer na hora que eu estiver lá com a minha avó? O que eu vou fazer na hora que eu estiver lá na minha tia? Nossa, vai ter feijoada lá na casa da minha mãe. Esse final de semana eu não posso ir, porque eu tenho que comer salada e frango. Começa a evitar o contato com a própria família. Começa a evitar o contato com a própria família. Leva marmita. Nossa, essa é clássica, hein? Os bodybuilding que me perdoem, mas essa daí é clássica. Então, mas essa galera, tá tudo bem também. É um estilo de vida deles. Muito legal. É legal. E a gente não tá falando deles. Eles gostam daquilo, tá tudo bem. Encontrar um estilo de vida é saudável, bacana. Ok, não tem problema. O problema é a pessoa que quer ter um corpo que não é pra ela, que tem isso também, né? Uhum. Cada um de nós tem o seu biotipo. E hoje eu vejo muito, né? A gente tá vendo muito. E isso dói mais ainda em quem tá lá no mundinho que eu tava. Isso dói mais ainda porque existe hoje aqui na rede social uma propagação do corpo perfeito, que quem tá aqui na dor e fica olhando, ele quer isso aqui. Só que muitas vezes ele nem pode ter esse corpo aqui. Um comparativo muito forte, né? Um comparativo muito forte. Daí vê todo mundo fazendo. Nossa, olha lá, ele faz, eu tô aqui. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. Eu não tenho força de vontade. Né? E não é falta de força de vontade. Não, tá muito além disso. Não é uma simples falta de força de vontade que vai fazer você emagrecer. É um método, é um processo. E é o que eu sempre falo. A pessoa, para ela conseguir emagrecer, ela precisa se apaixonar pelo processo. Só que o que as pessoas estão fazendo? Elas estão apaixonadas pelo O resultado. Pelo resultado. E para chegar no resultado, existe a dor, existe o processo, porque vai doer. Vai ter sacrifícios, Uhum. você vai ter que abrir mão, você vai ter que dizer não. Mas você pode dizer sim também. E você precisa saber dizer sim para as coisas certas. Senão não vai dar certo. Entende? Então, é todo um processo que... Você percebe a complexidade do processo de emagrecimento? Que não é simplesmente coma mais e coma menos e exercite-se mais. É uma complexidade social, mental, comportamental. Entende? Uhum. E não só aquilo que você tem que comer. Por isso que fazer dieta não funciona. Não vai dar certo. Uma hora a casa cai. Porque você vai tropeçar e na hora que você tropeçar, você vai se culpar tanto que você vai deixar, vai colocar tudo a perder. E é isso que eu ensino a minha cliente, que ela pode tropeçar, ela pode errar. E ela precisa ter meta, plano, Uhum. né? E, por exemplo, vamos lá. Isso a gente tá falando de uma pessoa já que ela identificou esse problema e ela veio se tratar, certo? Buscar uma solução a qual ela não encontrou em lugar nenhum, certo? E agora para uma pessoa que vem de uma família onde a família tem uma cultura prejudicial, começa a presentear a criança com doce para parar de chorar.
isso começa a minar e vai transformar um ser adulto com esses bloqueios? Não, então vamos lá. O que acontece? Quando a gente... Quando a gente tá na fase adulta, né? E a gente tá sofrendo, quando a gente não consegue parar de comer, quando tudo a gente corre pra comida, né? O que acontece muitas vezes? A gente aprendeu exatamente isso que você falou. Nós aprendemos desde muito cedo que comida acalma. Desde que nascemos, nossos primeiros momentos de vida. O que aconteceu? A gente estava chorando e Foi pro peito. foi pro peito. Fazer o quê? Se alimentar. Então, ali foi o primeiro contato, foi o primeiro momento que a gente entendeu que comida calma. E passou a vida toda assim. Então, quando você era criança, o que acontecia? Você estava chorando, a sua vovó, que gostava muito de você, o que ela fazia? Dava um doce. Dava um docinho. Porque era isso mesmo. O que mais? Aí você chegava triste da escola, porque alguma coisa tinha acontecido. O que a mamãe fazia? Era chocolate. Vem aqui, fica bem, faz sopinha, faz comidinha. Vamos fazer um bolinho pra você ficar bem. Não era assim? Então, nós aprendemos que a comida, ela acalenta. Outra coisa que a gente aprendeu que comida acalenta e comida é gostoso, comida é aconchegante. Encontros. Como é que é lá na sua família? Todo mundo chega lá e fica um olhando pra cara do outro? O que vocês fazem? Comida na mesa pra todo mundo. Qual que é a primeira coisa que fala lá no grupo do WhatsApp? Vamos fazer um churrasco, vamos fazer um encontro ali, comida pra todo mundo. Isso. Outra coisa, vamos fazer uma reunião? Qual que é a primeira coisa que perguntam? Aonde que a gente vai comer? Eu conheço um lugar ótimo que serve uma comida assim, ó. Qual que vai ser o cardápio? O que nós vamos servir? Então, a nossa vida está em torno de comida. É prazeroso, é gostoso. Todos os melhores momentos da sua vida, eu duvido você mexer na sua memória aí, agora, nesse momento, de melhores momentos da sua vida, por exemplo, com a sua família, com a sua esposa, com qualquer pessoa. Leve a sua mente agora para esse momento. Tem comida. Principalmente quando tá com família, né? Grupos. Quando você tá muito feliz, muito alegre, tá todo mundo reunido, muita felicidade, o que tem em volta? Comida. Só que a pessoa que ficou sobrepeso, ela não aprendeu a lidar com isso. Ela colocou todas as emoções dela nessa comida. Então, ela resolve os problemas dela com comida. Por quê? Comida acalenta. Então, vamos lá. Cheguei, tive um dia estressante, briguei com meu chefe, briguei com meu marido, briguei com minha mãe e com meu pai. Briguei com o mundo. Tô mal e de TPM. O que eu vou fazer? Preciso de um aconchego. Eu vou pedir uma pizza, vou comer uma coxinha, uma coisa que eu gosto muito, que me dá um prazer imediato. Eu preciso disso, eu preciso desse prazer imediato. E por isso que a gente... E aí que acontece, a pessoa tá de dieta. Brigou com o chefe, marido, papagaio, periquito, vai lá, não resiste. Senta a cara no doce. E aí ela tem que lidar com a culpa. Por quê? Porque ela tinha que seguir um protocolo pronto, ela saiu do protocolo, ela tinha que ser perfeita. E aí entra o perfeccionismo, nosso perfeccionismo nos atrapalha, nos tira daquilo que a gente queria fazer. Uhum. E por muitas das vezes ainda coloca-se transfere a culpa para um terceiro, pega e fala, não, eu mereço. Porque o mundo tá contra mim só hoje eu mereço. Aí entra na parte do merecimento, isso mesmo. Só hoje eu mereço, hoje eu posso. Só que amanhã você vai ter que lidar com essa culpa. E é a culpa que te faz fracassar. Porque você julga que uma única refeição fez você perder todo o seu processo.
Uhum. Entende? Então, é necessário criar novos hábitos. É necessário criar novos caminhos neurais. Porque tudo isso que a gente faz é muito emocional, mas é muito hábito. A gente criou esse hábito também de recorrer à comida nos momentos difíceis da nossa vida. E você nem percebeu. E a pessoa nem percebe que dia após dia ela vai fazendo isso. Por exemplo, a pessoa vem me perguntar assim, como que eu faço para parar de comer doce? Eu como doce todo dia depois do almoço. Como que eu faço? Você criou um hábito de comer doce todos os dias após o almoço. Talvez você tenha aprendido lá na sua infância. E você trouxe isso para sua vida toda. É um hábito. E hábito, se você cria, você tira hábito da sua vida de uma vez? Não. Você cria um novo hábito. Porque nós somos neuroquimicamente, o nosso cérebro, ele cria atalhos. Ele cria porque ele quer poupar energia. É isso que ele quer fazer. Então, por isso que a gente faz tudo automático. Escovar os dentes, dirigir. São hábitos que a gente tem que já foram implantados. A gente não precisa pensar para fazer aquilo. Você percebe? A gente não pensa para dirigir, não pensa para escovar os dentes, assim como eu não penso quando eu tô com o docinho na mão. Porque a gente criou esse hábito. Uhum. Então, a gente precisa criar outro hábito. Mas muitas vezes, você nem percebe que você está fazendo aquilo. É automático. Na hora que você vê, o doce está ali, com um passe de mágicas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter autopercepção. Por que eu estou fazendo isso? Olha o que eu estou fazendo. Por que eu quero mudar isso? Entende? E aí criar novas rotas. Uma nova maneira. Só que você vai ter que se esforçar para isso. Você vai ter que colocar um pouco de força a mais que você não está acostumado. Mesma coisa que escovar. Eu sou destra. Se for aprender a escovar os dentes com a mão esquerda, vai ser difícil. Mas se eu praticar, eu vou ficar boa nisso. A mesma coisa é para você deixar de comer o doce. Mas existe, e você tem que praticar. Só que antes dessa prática, você tem que entender o porquê você quer isso. Senão você não faz. Se a gente não tiver uma lógica plausível para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz. Faz sentido para você? Faz sentido. E até você começa a ressignificar certas coisas e você passa a, por exemplo, ressignificar a parte do prazer. Normalmente você está numa situação, numa condição, você recorre ao doce para você sentir aquele prazer momentâneo, né? Tipo, dopamina lá em cima. Isso. Passou, pronto, já era. Aí vem o sentimento da culpa, né? Isso. Aí quando você começa a ressignificar isso do doce para alguma outra coisa e você ou a parte da culpa ali, né? Porque são formas de trabalhar aquilo. Esse processo ele se torna menos doloroso, correto? Sim, sim. Quando você entende que tá tudo bem, não tem problema. Mas antes de tudo, você tem que entender o porquê que você quer. Uhum. Porque tem muita gente querendo emagrecer porque tá todo mundo querendo. Já parou pra pensar? Por que você... Para algumas pessoas, por que você quer emagrecer? Às vezes não tem nem a resposta. Então, para fazer o emagrecimento acontecer, para fazer a mágica acontecer, você tem que saber o seu motivo. Por quê? Porque vai doer, vai ser difícil, vai ter altos e baixos, não vai ser uma linha reta. Uhum. Você vai ter que abrir mão de hábitos que você fez durante muito tempo, porque afinal de contas,
Por exemplo, se você precisa emagrecer 20, 30 quilos, você não aconteceu isso da noite pro dia. Você não acordou obeso da noite pro dia. Foi um processo. E agora é um processo reverso que você vai ter que fazer. E para fazer, você vai ter que entender o porquê. Entendi. E depois que você entende o porquê e você passa pelo processo, isso se torna um lifestyle para você, onde você não fica dependente de dieta. Não é aquele 15 dias que eu tenho que fazer isso daqui, pronto, volto para Pro lugar. lugar, e é dali para frente. E é isso que eu falo. Você precisa se apaixonar pelo processo. E como que a gente se apaixona pelo processo? Fazendo algo prazeroso. Seguir cardápio é prazeroso? Não, é um saco. É horrível. Então, outra coisa, as pessoas são imediatistas, né? Elas querem pra ontem. Elas querem o resultado pra ontem e pra agora. Então, elas tiram tudo aquilo que elas gostam de comer. Na esperança de emagrecer da noite pro dia. Da mágica acontecer. E não é bem por aí que acontece, né? Então, por isso que eu falo. Como que você se apaixona pelo processo? Comendo o que você gosta. Ah, Ju, então tá. Então eu vou poder comer brigadeiro todo dia? Não. Você vai precisar aprender a lidar com o brigadeiro na sua rotina. Você vai ter que saber dizer não pro brigadeiro muitas vezes. Você vai ter que saber dizer não pro docinho lá da sua tia muitas vezes. Vai? Não é toda vez que você vai poder dizer sim pro docinho da tia, não. Senão, né? Porque, afinal de contas, foi por comer brigadeiro, o docinho da tia, o lanche, o tempo todo que você acabou acumulando, né? O peso que você tá hoje. Certo? Então, não dá pra falar assim sempre, senão seria... Não tem como a gente fazer mágica dessa forma. Perfeito. Ju, agora vamos falar sobre a metodologia que você desenvolveu em si, certo? Você começou com um desafio ali, sem muita pretensão, a galera abraçou, a mulherada veio em peso, deu resultado, veio gente boa, veio gente ruim, hater, veio todo mundo, né? Depois que passou esse processo, você decidiu continuar ajudando elas? Sim. Quando que surgiu o nome? Leve sem frescura. Leve sem frescura. Eu acho que toda a história que eu te contei até diz a você da onde que veio o nome, né? Porque não tem essa frescuraiada. Não tem. Né? Eu quero que a pessoa entenda que ela pode tomar cerveja, que ela pode comer churrasco, que ela pode comer pizza, que ela pode comer o doce da tia. Então é sem frescura. Não tem essa frescuraiada de você não pode comer o arroz porque o arroz te inflama. Sabe o que inflama de verdade? Não é o alimento. É o alimento em excesso que inflama o corpo. Por quê? Você comendo o alimento em excesso, qualquer alimento que seja. Ah, Ju, é só o arroz, é só o leite, é só a farinha? Não. Todos os alimentos em excesso. É por isso que a pessoa está obesa, porque ela comeu os alimentos em excesso. Esses alimentos em excesso criaram o quê no corpo dela? Gordura. Essa gordura sim é prejudicial para o corpo. Essa gordura inflama o corpo da pessoa. Então a gente não pode colocar a culpa no alimento. Você percebe? A culpa está no excesso de alimento. No excesso de permissões. Aí que tá a culpa. Não no alimento. O alimento é muito precioso pra gente falar que ele inflama. Que o leite inflama, que a farinha inflama. Poxa, tá todo mundo com medo de comer agora. Manteiga inflama, margarina inflama, não sei o que inflama. Não, gente. A gente precisa ter responsabilidade para se alimentar. A gente pode sim comer de tudo. Né? E virou uma moda agora, né? Falar que não pode. Tudo pode. Então, por isso que surgiu o nome Leve Sem Frescura. Porque começou a ser um bombardeio de informações. Eu não sei se aparece nas suas redes, não sei, talvez você não siga esse tipo de conteúdo, então talvez não apareça para você. Mas é um bombardeio. É um bombardeio de gente falando que você pode ou você não pode comer. É uma tortura.
E eu imagino para quem tá lá naquela situação que eu tava, ver tudo isso. Minha sorte, né? Eu falo que na época eu não tinha muita informação. E eu fiz da maneira que eu sabia fazer. Mas eu fico pensando nas pessoas hoje que têm tanta informação, meu Deus. O que faz? Fica desesperado? Porque um dia ela começa uma dieta, no outro dia ela já tá em outra. E esse é outra coisa prejudicial, né? Ela não segue nada, não vive pulando de protocolo em protocolo, seguindo dica aqui, seguindo dica ali. Ah, mas chá emagrece. Eu não aguento os chás da vida. Chá emagrece. Né? Aí a moça que trabalha comigo falou assim pra mim: ah, emagrece sim, Ju. A minha vizinha lá emagreceu tomando chá. Nossa, você não viu a quantidade de xixi que ela tá fazendo? Aí eu falei pra ela assim: ah, é? Por que será, né, que ela tá fazendo bastante xixi? Ela toma chá o dia inteiro. Por isso que ela tá fazendo muito xixi. Ingerindo líquido até. Se ela ingerir água o dia inteiro, ela vai fazer xixi do mesmo jeito. Então, da mesma forma, se ela ingerir água ou ingerir chá, ela vai fazer xixi da mesma forma, a mesma quantidade. Então, chá não emagrece. O que aconteceu? Ela começou a mudar os hábitos dela e junto com isso, ela viu alguém falando que o chá podia ajudar. E ela começou a tomar o chá. E ela atribui o sucesso dela ao chá. E ela não consegue olhar que foram os comportamentos dela. Porque vem cá, vamos pensar, vamos ser racionais. Vamos racionalizar. Se chá realmente emagrecesse, será que a obesidade seria a doença? Uma das maiores doenças preocupantes da atualidade? E a indústria de chá estaria aí estourando de faturar. Não é? Você concorda? Então, assim, você entende? Dessa forma, se a gente racionalizar, se qualquer produto que fala pra você que realmente emagrecesse, a obesidade não seria o problema que a gente tem hoje. Um dos maiores problemas de saúde da atualidade. E ainda tem um outro problema ainda nessa forma dela colocar o chá como o agente transformador. Criou-se uma crença limitante nela. Criou-se, por quê? Se tirar o chá dela, pronto, agora vai voltar tudo porque eu tô sem meu chá. Só meu chá. Isso. Ou, e engraçado, porque ela não percebe que foram os próprios comportamentos. Era igual a mim. Quando eu fazia a dieta lá, dos 14 dias, a dieta da USP, né? Eu achava que quem que me emagrecia? Era a dieta. Eu achava que era a dieta da USP que me emagrecia. Entende? Eu fazia aquela dieta e ela me emagrecia. Eu achava que era aquele protocolo. Eu não conseguia perceber que era a minha mudança de mentalidade que eu ia fazer aquele protocolo. A mudança de comportamento. Uhum. A minha disposição a seguir aquele plano que estava me fazendo perder peso. Eu não entendia isso. Eu achava que quem me emagrecia era a dieta, e não eu mesma que estava fazendo aquilo acontecer. Eu não conseguia enxergar aquilo. Então, se eu tivesse essa noção, essa percepção, eu podia entender que eu podia comer qualquer coisa entenda, né? Eu podia comer os alimentos que eu quisesse. Por que qualquer coisa eu digo? Porque lá naquela dieta era tudo certinho. Eu lembro que era peixe com tomate num dia, presunto no outro dia. Então, eu teria a liberdade de abrir a geladeira e escolher aquilo que eu quisesse lá dentro. Não precisava ser aquele peixe, aquele presunto, aquele ovo. Então, hoje, na minha metodologia, como você perguntou, eu ensino a minha cliente a se auto-perceber. O que eu quero comer hoje? O que eu tenho aqui na minha geladeira? Planejamento, meta. Tem os exercícios diários que a gente faz de empoderamento, né? Tem um exercício para empoderar
se olhar no espelho e se perceber. Eu uso muito mindfulness, né, que é a percepção dos alimentos. As pessoas estão correndo tanto, né? Estão se atropelando tanto que elas nem percebem o que comem. Tá lá, né? Celular, o tempo todo ligado aqui, ó. Celular ligado o tempo todo. Comendo. Não tá percebendo. E tá comendo em excesso. Porque aí, os hormônios que ativam a fome, ela não consegue nem mais regular esses hormônios de fome e saciedade. Porque ela não percebe. Ela não consegue se auto-perceber. Por quê? Porque tá no automático. Tá no automático. Então, técnicas de mindfulness são riquíssimas, são muito poderosas. E eu aplico essas técnicas nas minhas clientes. Eu ensino elas a lidar com a comida, a se relacionar com a comida. E a entender que sim, existe a hora certa de comer cada alimento. Existe a hora certa, vai poder comer o chocolatinho que tanto gosta. Uhum. Entende? E eu sempre falo assim, outra coisa que eu ensino muito às minhas clientes é que o emagrecimento não é algo pontual. Não é o que você faz em uma única refeição. É o que você faz ao longo de 1, 2, 3, 4. E se você falhar em uma delas, tá tudo bem, não tem problema. A gente segue em frente para a próxima, da maneira correta. E é por isso que é preciso gostar do que está fazendo. Se alimentar dos alimentos que você gosta. Daquilo que você ama. Né? Mas você não vai conseguir chegar até o fim seguindo o protocolo pronto. Exatamente. Você precisa olhar, então, a gente faz muitas técnicas de empoderamento, de você entender as suas forças, entender as suas fraquezas. Por que que tantas vezes a autopercepção, por que tantas vezes você escapa para a comida? O que será que está acontecendo? Por que que tantas vezes você vai buscar o refúgio na comida? E isso, Marcelo, no dia a dia é muito rico. Eu contando isso para você aqui é uma coisa, mas você vivendo isso dia a dia e tendo alguém que segura na sua mão para passar por esse processo, para você fazer essa autodescoberta e essa autopercepção, aí o negócio é muito diferente. E também tem como se fosse um grupo de apoio, né? Isso. Porque quando essas pessoas elas estão juntas buscando um objetivo em comum, por muitas das vezes elas vão se identificar com a história de uma outra pessoa ali, essa força, né? Tipo, olha, eu tô indo, tamo junto, vamos... Esse processo, ele tem se amplificado? Sim. Ou você faz grupos pontuais? Eu faço grupos pontuais, né? E também faço individual. Muita parte individual também. Tem gente que precisa da parte individual porque não consegue acompanhar o grupo. Entendeu? Tem gente que tem a vida muito corrida, tem gente que não consegue, simplesmente não consegue. E aí, se não consegue acompanhar tudo que tá lá no grupo, todas as tarefas, todas as metas que estão lá no grupo, não vai adiantar. E também tem gente que chega achando que vai entrar no grupo e tá tudo bem. Tô no grupo de emagrecimento, vou emagrecer e não faz nada. Absolutamente nada. Segunda-feira eu começo. Entende? Então, mesmo com todo esse processo, mesmo eu explicando, ainda tem pessoas que chegam até mim achando que eu vou ser a agente do emagrecimento dela. Como a gente vê muito aí na internet, a gente vê muito aí. Vem aqui que eu vou te emagrecer. Isso não existe. É um trabalho em conjunto. É um processo em conjunto. Entendi. E nesses grupos pontuais, eles têm limite de pessoas? Tem limite de pessoas. Eu não atendo com muita gente. Ah, entendi. Sim, porque senão fica muita gente falando e aí não consegue se concentrar, não consegue... roda muita mensagem, né? Então, é sempre muito limitado. Tem grupo... As inscrições para o grupo, elas estão abertas? Está fechado? Agora Como tá que fechado. funciona? Agora tá fechado, mas em breve
eu vou abrir alguma vaga, talvez só pro mês que vem. Tá? E para as Para individual, pessoas, tenho vaga. para as pessoas que quiserem buscar essa transformação, como é que elas fazem para entrar em contato com você? Bom, tem vários meios. Tem meu WhatsApp, que tá no meu link da bio lá do Instagram, o Leve Sem Frescura, né? Eu tenho um grupo fechado no WhatsApp, que eu tô fazendo agora. Esse grupo é gratuito, tá? Também o link tá lá na minha bio, tá? Podem entrar, quem quiser, pode entrar lá, que eu vou alimentar esse grupo com palavras positivas, como se fosse um ensaio, né? Ensaio para mudança de mentalidade, né? Para você começar a abrir a mente para o novo. Então lá tem muitas mensagens positivas. Às vezes eu coloco metas lá, né? Para que elas comecem a esquentar até ela decidir realmente o que ela quer. Se realmente ela quer o emagrecimento. Que muitas vezes a pessoa nem quer o emagrecimento. Ela só tá querendo porque tá todo mundo fazendo. Tá Às vezes todo ela nem mundo na precisa. orelha, assim, falando e a pessoa vai. Ou ela mesma, tá todo mundo emagrecendo, também quero. Uhum. Então, para ela mesma se autodescobrir. Então, lá tem muitos... vai ter muito exercício de autopercepção. Eu tô montando esse grupo agora, tá? Então, tá todo mundo convidado a ir lá para esse grupo no WhatsApp. Tem lá o link na minha bio do Instagram, tá? Um grupo fechado, onde a gente pode se comunicar ali, Perfeito. tá? Então, para falar comigo pelo WhatsApp, tanto lá no Instagram ou pelo link na bio no WhatsApp. Ok. Fala diretamente comigo. Lembrando que, independente de qual plataforma você esteja nos assistindo hoje, vai no nosso YouTube ali, o arroba da Ju tá lá, é só vocês copiarem, pesquisar lá no Instagram e começar a transformação da vida de vocês. Agora, Ju, vamos falar sobre o ticket médio em si, certo? O seu conhecimento, obviamente, tem um valor e tem um preço, certo? Uhum. Como que você fez para definir valores? O que levou, o que você pegou e falou, olha, por causa disso, disso, eu vou cobrar X? Primeiro, por tudo que eu entrego, né, nessa transformação, nessa jornada de transformação. E outro fator, que quando dói no bolso, quando a pessoa paga para fazer e paga um preço mais elevado, o que acontece? O que ela fala? Tá caro. E eu vou fazer jus a isso. Então, já começa daí. Uhum. Entendeu? Então, assim, não é um preço barato, mas também não é um preço fora de realidade. Né? Quem tiver interesse, me pergunta lá. Mas é um preço que traz toda a bagagem que eu tenho de conhecimento, claro, né? Todas as ferramentas que eu vou aplicar ali. E também, né? Se for muito baratinho, ninguém quer, ninguém faz. Porque, já que é barato, mês que vem eu faço. É mais um protocolo. Não, ou se não já que é muito barato, tá muito fácil de pagar, então eu não vou fazer. Mês que vem eu continuo com a Ju lá e eu vou levando. Né? Então, quando a pessoa vai e paga o preço, né? E eu falo que você precisa pagar a experiência que você está tendo. Né? A experiência de se autoconhecer, de se auto-perceber. E a experiência do emagrecimento, de se encontrar e emagrecer definitivamente. Uhum. Né? Isso que é mais importante. Entender como funciona de verdade o processo de emagrecimento. Então, isso não tem preço. Exatamente. E eu tava pensando aqui que o tanto que a pessoa provavelmente já gastou com comida, com vários protocolos e tudo mais, e não obteve um resultado, se for colocar na ponta do lápis, tá muito... Sabe o que as minhas clientes falam? O quê? Falam, Ju, sobrou dinheiro no fim do mês. Isso é bom de ouvir. Sabe por quê? Porque para de comer pizza todo tempo, para de comer iFood, né? Diminui, né, a quantidade de iFood. Começa a fazer o próprio planejamento. Então, aí, no final do mês, sobra dinheiro.
Então, vai investir na própria saúde, vai investir no próprio autoconhecimento, no processo de emagrecimento saudável e sustentável, aprendendo a comer de tudo mesmo, e ainda vai sobrar dinheiro? Tá bom. Tem coisa melhor? Nossa, isso daí você vai parar de comer dinheiro. Então, gente, ó, larga de frescura, cai pra dentro. Vem pro leve sem Vem frescura. pro leve sem frescura, que vocês vão se transformar. Aonde você pretende chegar com o leve sem frescura? Eu tô com bastante projetos pro ano que vem, né? O ano que vem eu pego meu diploma de nutrição e aí eu vou poder... Eu sempre falo que eu não quero passar cardápio pro meu paciente, né? Mas eu vou ter mais liberdade para falar sobre os alimentos e conscientizar as minhas futuras pacientes quanto a isso, né? Então, eu pretendo sim atender em consultório, tá? Vou estar atendendo em consultório e estender, né, esse projeto de emagrecimento com algumas parcerias. Eu tô com algumas parcerias aí que eu ainda não posso contar. Que a gente tá com alguns projetos para esse ano ainda. Tem um projeto para esse ano, um projeto novo aí que tá quentinho, fresquinho, que já eu vou falar. Mas assim, eu pretendo expandir, claro, e atingir cada vez mais mulheres que estejam sofrendo, né, com o sobrepeso. Sabe aquela que fala assim, eu já fiz de tudo e não consigo, eu não consigo, eu já fiz de tudo. É essa mulher que eu quero encontrar. Porque ela ainda não fez o leve sem frescura. Porque diariamente, eu escuto das minhas clientes: Ju, eu já tinha feito de tudo, eu não consegui emagrecer. Nossa, se eu soubesse que era tão simples assim, eu não tinha sofrido tanto. E as pessoas estão sofrendo porque elas estão complicando. É claro que eu não estou falando que emagrecer é fácil, mas pode ser mais simples do que estão pintando por aí. Entenda? Senão o pessoal já tira de contexto, né? Eu não tô falando que é fácil. É um dos maiores desafios da nossa vida. É um dos maiores desafios da nossa vida, emagrecer. Só falo que perde pra parar de fumar. Mas não precisa ser tão complicado. Pode ser feito de uma maneira prazerosa se você começar a olhar pra dentro e entender tudo aquilo que tem de mais precioso dentro de você, para fazer esse emagrecimento acontecer com as ferramentas que está dentro de você. Com as ferramentas que só você tem. Porque você tem uma história. A pessoa que está sofrendo, ela tem uma história. Ela precisa descobrir essa história e por que ela chegou até aqui. Uhum. A obesidade é muito longe de a pessoa ser sem vergonha. Todo mundo falando, né? Que o obeso ele é sem vergonha. Não é. O que o obeso mais quer é emagrecer, só que ele não encontra ferramentas que o ajudem nessa missão. Por quê? Porque ele fica procurando algo que venha salvá-lo. E só ele pode salvar a si mesmo. E muitas vezes ele sabe disso, ele tem essa consciência, mas não consegue entender ou encontrar. Por quê que eu tô aqui? Como que eu posso fazer? Quais são as minhas potencialidades que eu preciso ativar para conseguir fazer este emagrecimento acontecer? E não é da noite para o dia que isso acontece. É um processo. É uma descoberta. E a gente não consegue fazer isso da noite para o dia. Em uma semana, em 2, em 3. É preciso paciência. É preciso persistência. Eu digo que os pilares do emagrecimento é o planejamento, a comida de verdade, que ela é a sua aliada, e a persistência. É somente a persistência, a constância. É fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e não parar nunca mais de fazer. O que as pessoas precisam entender é que a obesidade
ela é uma doença. E ela não tem cura. Porém, ela tem tratamento. Essa é a parte boa. Ela tem o tratamento. E sabe onde está o tratamento? A comida de verdade. Na nossa alimentação. Na gente mexer o nosso corpo. Na gente encontrar prazer em fazer atividade física. Então, você não tem que ir fazer musculação. Você não tem que ir fazer jump. Você não tem que ir fazer spinning. Você tem que encontrar aquilo que você se sente bem em fazer. Uhum. Eu até tenho não chega a ser uma analogia, mas foi algo que eu aprendi num curso de autoconhecimento que é sensacional. Toda vez que nós falamos eu tenho que, Isso. vem aquele sentimento de eu não quero fazer isso, mas se eu não fizer isso, vai ter uma consequência. E a partir do momento que nós ressignificamos do eu tenho que pro eu quero fazer isso, Pronto. Muda. Muda completamente. Então, outra coisa que eu ensino às minhas clientes é mudar as palavras. Existem várias palavras que são gatilhos para nos deixar parados no mesmo lugar. Entende? Então, existem várias palavras. Eu sempre digo assim, o nosso ouvido é aquele que está mais perto da nossa boca. Não tem ouvido mais perto do que nós mesmos. Então, se a gente fica falando o tempo todo que a gente é sem vergonha, que a gente não tem força de vontade, que tá bom assim mesmo. Mentira, não tá bom assim mesmo. Você tá contando uma mentira para você o tempo todo. Então, as palavras, elas têm muito poder. Isso que você falou, que você trouxe é muito rico. Porque é um dos maiores impeditivos, né, do emagrecimento. As palavras, as historinhas que a gente fica contando pra gente mesmo. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Que a obesidade, ela não tem cura, porém ela tem tratamento. E o tratamento não é complicado. Você só precisa gostar de fazer. Não tem uma pílula, não tem um chá, não existe. Infelizmente. E esse processo de cura, né? Esse processo de... esse tratamento precisa ser para sempre. Ele é para sempre. Né? Eu emagreci e me continuo magra porque eu continuo fazendo as mesmas coisas. Quando eu virei essa chave, entenda, quando eu virei essa chave, que eu entendi que não tinha fim, lembra que eu falei pra você lá na infância, que eu achava que tinha fim, quando eu entendi que não tinha fim, a mágica aconteceu. Porque eu comecei a encontrar aquilo que eu gostava de fazer. E foi gostoso, porque eu fui me descobrindo a cada passo. Eu fui gostando do processo. Não existe coisa mais gostosa do que você vencer a si mesmo. Não existe. De você vencer a si mesmo dia após dia. E pra gente que tá no processo de emagrecimento, pro obeso que tá emagrecendo, ele trocar de calça, ele poder comprar aquela calça que ele queria usar, ou aquele vestido, ou colocar aquela bermuda. Não tem coisa mais gostosa do que aquilo, do que essa vitória. E é essa vitória que vai dando força para seguir em frente. Né? E aí, entender que o processo é para sempre. O processo de tratamento da obesidade é para sempre. Não tem como voltar. Se eu voltar a comer como eu comia, eu vou voltar a engordar. Não tem jeito. Certo. E se a pessoa ela entrando no leve sem frescura, certo? Quanto tempo ela fica no circuito ali? Vou colocar dessa forma, tá? Excelente pergunta. Não tem como responder. É pra sempre. Não é pra sempre, não. Não é pra sempre. Depende de cada um. Depende da fisiologia de cada um. A primeira pergunta que as pessoas fazem pra mim é essa: quanto tempo que eu vou emagrecer? Não sei. Como que você vai responder?
Como é que vai ser o processo seu? Entendi. Dá Entendeu? até uma outra pergunta, né? Vamos descobrir junto? Exato. Então não tem como. Uma porque vai ser primeiro passo. Primeira coisa, a dedicação que a pessoa vai ter com o processo. Uhum. Já dá pra gente saber. Já dá pra gente. Não dá pra gente saber. É um dos pilares. Quanto que eu vou me dedicar? Quanto que eu tô disposta a pagar o preço? Né? Isso é a primeira coisa. Outra, como que o metabolismo dela responde? Porque cada indivíduo vem de uma realidade. Chega gente pra mim que fez dieta a vida inteira e não consegue emagrecer porque travou o metabolismo. Então a gente precisa entender o que aconteceu aí e mudar os comportamentos dessa pessoa. O que ela tá fazendo? Tem gente que chega pra mim e que fala que fica sem comer o dia inteiro. É exatamente por isso que não tá emagrecendo. Então precisa mudar os comportamentos em relação à alimentação. Entender o que ela gosta de comer, né? Entender o que ela tá fazendo em primeiro lugar. Então não tem como te falar quanto tempo vai levar. Não é uma matemática. Emagrecimento não é uma matemática. É como funciona para cada pessoa. É como funciona. Quantos quilos ela quer perder em primeiro lugar? Quantos quilos ela quer eliminar? Então, não existe. Se alguém falar para você, olha, você vai vir aqui, você vai emagrecer 10 quilos em 15 dias, ou mesmo 6 meses, é mentira, não tem como saber. Porque vai depender muito do comportamento dessa pessoa. Como que ela vai agir? Como que ela vai reagir diante aos obstáculos? Tem gente que vai, mas tem gente que tem mais travas. Tem gente que começa, vamos. Nossa, entendi, assim mesmo que funciona. Ju, meu Deus, não acredito que era assim, que era tão fácil. Vamos lá. Tem gente que trava. Entende? Uhum. Então, assim, não dá para responder. É muito relativo. É muito individual essa resposta. Vai de a cada organismo, cada pessoa, cada indivíduo. Como ela responde, como ela se comporta. E quanto ela está disposta a fazer o que precisa ser feito. Uhum. Que é se alimentar da maneira correta, planejar, encontrar uma atividade física que dê prazer. E outra coisa que eu vou te falar, pra gente encerrar o nosso papo, muita gente acha que... Muita gente não começa, Marcelo, porque acha que para emagrecer tem que fazer atividade física. Então ela já coloca uma barreira ali na frente. Só que, eu não consigo fazer, Ju. Eu não consigo ir pra academia, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo pra fazer atividade física. Eu tenho meus filhos, meu marido, o chefe tá no meu pé, eu não consigo ir. E aí ela não começa por isso. Mal sabe ela que o emagrecimento não tá ligado à atividade física. A atividade física é um complemento que contribui fortemente para o emagrecimento acontecer. Mas ela não é fator determinante do emagrecimento. O que vai determinar o emagrecimento são os comportamentos. É claro que a atividade física ela é uma facilitadora. A gente vai ativar os hormônios do bem-estar. Mas dizer que... Porque a gente vê muita gente, né? Eu posso comer hoje porque eu fui pra academia. Tá aqui o grande erro. Por isso que não emagrece. Um monte de gente lá estourando a coluna, fazendo crossfit, estourando a coluna, se esforçando ao máximo para emagrecer e não tá cuidando do que tá comendo. E muito pelo contrário, né? Tá falando que tá... fala, fui lá hoje, sei lá, fiz não sei quantos burpees, agora eu posso comer quantas pizzas eu quiser. E não é por aí. Então, a atividade física não é fator determinante. E muita gente não começa porque fala que não tem como fazer. Tem muita gente que tem vergonha de sair. E isso aconteceu comigo. Eu, nos meus primeiros 20 quilos eliminados, eu não fiz nenhuma atividade física. Sabe por quê? Porque eu tinha vergonha de sair na rua com uma legging. Caramba. Eu tinha vergonha de sair na rua com uma legging para me exercitar. E hoje tá bem diferente isso, mas tem muita gente que passa por isso.
né? Hoje tem muita exposição aí nas redes sociais, mas o que a gente vê nas redes sociais é um pequenininho perto da realidade de muita gente, né? Tem gente que nem tem rede social, por vergonha. Entende? E aí, quando eu eliminei os 20 quilos, eu falei, opa, acho que tá na hora de eu começar a fazer atividade física. Eu comecei a fazer atividade física dentro de casa. Sabe o que eu fazia? O quê? Eu corria em volta da minha casa. Minha casa era toda vazada. E eu corria em volta da minha casa. Eu colocava uma legging lá. E eu corria lá em volta. Porque eu tinha vergonha de ir pra rua. Tinha vergonha de ir pra academia. E assim eu fiz. Entende? Então, o que eu quero dizer é... Você não precisa de uma condição perfeita para começar. Você só precisa começar. E os primeiros passos eu dou todo lá no grupo. Quais são os primeiros passos? O pequenininho aqui que eu tenho que ter para começar. Aí eu dou tudo lá no grupo. Ou individualmente, né? Como eu disse a você. Ou individualmente, eu dou os primeiros passinhos que você precisa. Isso você precisa ter para começar. Mas o resto a gente vai construindo. E isso é um processo de emagrecimento de verdade. Sustentável. Perfeito. Bom, vamos agora para as nossas últimas perguntas aqui, que eu sempre faço para quem vem aqui. Quando você para frente ao espelho, você vê a mulher que você se tornou, todos os desafios que você enfrentou, todas as pessoas que você transformou, ajudou, né, a ter essa transformação até hoje. Qual é a perspectiva que você tem de si? Eu sou uma mulher muito guerreira. Eu não baixo a cabeça, não. Eu tenho um orgulho danado de quem eu me tornei, daquela menininha. Coitada, eu nunca imaginei, mas olha, eu sempre falo que foi o emagrecimento que me transformou. Hoje mesmo eu postei nas minhas redes sociais. Se não tivesse sido o emagrecimento, se não tivesse batido no peito e falado, eu vou emagrecer, e se eu não tivesse feito isso acontecer, a minha vida seria completamente diferente. Então eu sou muito grata à minha criança, à minha menina, que decidiu dar o primeiro passo, que decidiu agir. Então por isso que eu digo que eu sou uma guerreira desde lá. Entende? Não, isso aqui é um problema pra mim, então eu vou fazer essa parada aqui acontecer. Então toda vez que eu fui encontrando um problema, eu fui trazendo uma solução, por mais difícil que fosse. Uhum. Imagina entrar na faculdade aos 42. Isso daí não é pra qualquer um, não. E serve muito como exemplo. Sim. Né? Que nem você falou. Tem gente que falou... Sonha alto. Nossa, 27 anos, já tô velho e tal. Não, E eu já tô pensando em fazer a próxima. É isso, tem que ir pra cima. Até porque quanto mais know-how você vai adquirindo, quanto mais conhecimento, é isso que você que vai se inscrever, que vai entrar no Leve Sem Frescura ali, vai receber uma pessoa que tá constantemente em desenvolvimento, se atualizando. E vocês vão receber isso, né? Exatamente. Mas se eu fosse falar uma qualidade minha é essa, eu vou pra cima. Eu não deixo a peteca cair. É lógico que, e isso é muito importante falar, Marcelo, que eu choro. Eu espernei. Quando começou lá a Seiter bater em mim, né? Você acha que eu fiz o quê? Lógico que eu chorei. Meu Deus, e agora o que vai ser? Mas sabe o que eu faço? Eu me apoio em pessoas que me colocam pra cima. Eu, graças a Deus, tenho pessoas maravilhosas do meu lado, meu marido, minha família. São pessoas que sempre me incentivam a... Você vai baixar a cabeça? E isso é muito importante, a gente tem uma rede de apoio legal. Pra gente conseguir se superar, né? Então, se você não tem uma rede de apoio bacana, se as pessoas te colocam pra baixo, sai dessa rede de apoio. A gente precisa de pessoas que nos apoiam. E isso, inclusive, para o emagrecimento. A gente precisa de pessoas que acreditem na gente. E se a gente não tem... então eu não tenho, vou ficar aqui parada, esperando alguém? Não, vai atrás de quem te dê valor.
né? E eu falo pra você que aquela transformação lá atrás daquela menina fez eu me tornar a mulher que eu sou hoje. Eu passei a ter pessoas que me dão valor do meu lado, né? Eu aceitava qualquer pessoa, eu aceitava qualquer namorado. Por quê? Porque eu achava que eu não merecia, que eu não era merecedora de ter pessoas que me amavam, que me, eh, que me valorizassem. Não, só traía tranqueira. Entendi. Mas depois que o emagrecimento aconteceu, foi só pé na bunda. A régua subiu, A régua você, subiu você se e eu me entendeu o tornei. seu E valor. não que isso seja necessário, mas pra mim era, Sim, né? Pra mim era. E eu subi, eu elevei o meu valor. Entende? Porque eu colocava muito meu valor lá embaixo por conta do meu peso. Tá certo? Não, não tá certo, mas era o que eu fazia. E aí eu lutei pra mudar essa situação que não estava me agradando. perfeito. Quando você olha tudo aquilo que você faz, qual é o impacto social que isso tem? Nossa, muito. Contribuir para a evolução das pessoas. Eu sempre falo assim, ó, colaboradores que estão com a autoestima mais elevada produzem mais. Eu tive várias clientes. Ju, fui promovida. Não foi uma só, não. Fui promovida, meu chefe tá elogiando, eu tô melhor no trabalho. Então, desenvolver seres humanos para se superarem nos seus desafios do dia a dia. Porque uma mulher, principalmente mulher, né? Eu falo de mulher porque é o que eu mais atendo. Atendo homem também. Mas uma mulher que está com a autoestima mais elevada, que consegue colocar uma maquiagem, arrumar o cabelo, entrar na roupa que ela quer, né? Porque eu mais escuto quando ela chega, Ju, a roupa que me escolhe. Eu vou lá, eu tenho que comprar a roupa que cabe em mim. Putz, isso é muito chato. Aconteceu muito comigo. Você ser escolhido pela roupa. Eu não posso colocar a roupa que eu quero. Então, uma mulher que ela consegue se vestir, ela começa a se empoderar. E não é só porque a gente vê fora, pela casca. É pela força que ela vê que ela tem. Porque o emagrecimento, o processo de emagrecimento, ele é muito poderoso. Ele te deixa muito poderosa internamente. Porque você começa a perceber a força que você tem. Que se você faz esse negócio acontecer, você pode fazer qualquer coisa. Porque é um grande desafio. Perfeito. Para você, o que é o sucesso? Sucesso é ter uma família com saúde, é ter planos, objetivos, sonhos. É isso. Sucesso pra mim é isso. Perspectiva do dinheiro. Quando você olha o dinheiro, o que ele representa para você? Ah, o dinheiro é muito bom, né? O dinheiro compra aquilo que a gente quer. É bom. Quem fala que é ruim não sabe o que tá falando. Porque dinheiro é bom. O dinheiro faz a gente comprar o que a gente quer. Eu acho maravilhoso o dinheiro. Ok. Ele move o mundo, né? Uhum. Não tem como falar que o dinheiro é ruim. É lógico que existe a ambição, né? Que a ambição ruim, a ambição boa é ótima. Você querer mais, você querer prosperar, você querer superar. Não existe coisa melhor do que a ambição boa, né? Então, eu acho que o dinheiro, sim, ele ajuda a gente a movimentar o mundo. É bem-vindo. Quem não gosta, né? Qual é o seu maior sonho, pessoal e profissional? Olha, meu maior sonho pessoal é poder levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Poder tirar essas mulheres de onde elas estão, nessa tristeza, sabe? Mostrar para elas que é possível sim, e usando apenas aquilo que existe dentro delas. Esse é o meu maior sonho, conseguir chegar no maior número de pessoas e tirar elas desse lugar.
E o outro é Profissional. profissional. Ah, tá atrelado, né? Uma coisa vai na outra, Uma coisa né? na Com outra. Quanto mais eu certeza. conseguir atingir essas Aham. mulheres, mais realizada eu vou estar profissionalmente, porque é a minha profissão. Então, eu acho que eu tô no caminho certo, né? Porque o meu pessoal e o meu profissional tá totalmente atrelado. Perfeito. Uma mensagem que você queira deixar para quem tá assistindo ou ouvindo esse podcast ou vai assistir ou escutar. A mensagem é para essas mulheres, né, que estão sofrendo assim como eu sofri lá atrás, que é possível sim, um emagrecimento de verdade, um emagrecimento saudável, um emagrecimento sustentável, que apenas é preciso olhar para dentro, olhar para as próprias forças. Todos nós temos forças, todos nós temos capacidade de nos superar. A primeira vez, para a gente encerrar, a primeira vez que eu cheguei para fazer lá minha formação em coaching, que eu tava lá naquele mundinho, que eu não conhecia nada sobre mim. Absolutamente nada. Até me arrepia de falar. Perguntaram pra mim assim, quais são as suas forças? Eu não sabia. Nada. Eu falava assim, eu tive vergonha. Eu olhei pro lado assim, e eu olhava pra ver se as pessoas estavam fazendo, porque eu não sabia. Não tinha a menor noção de quem eu era. Então, muitas vezes, essas pessoas estão desesperadas atrás do emagrecimento, elas não sabem nem quem elas são. Não sabem nem quais são as forças dela. Por quê e como elas vão fazer isso acontecer com todas as ferramentas que estão dentro delas. Entende? Então, todo mundo tem potencial em qualquer área da vida. Porque eu sempre digo que o emagrecimento não é diferente da nossa carreira profissional, não é diferente de qualquer área que a gente queira seguir na nossa vida, do nosso casamento, da maternidade. Eu não sou mãe, mas também é um trabalho árduo, né? Então não é diferente o emagrecimento. Em todos os lugares você vai ter que desenvolver as suas habilidades. E com o emagrecimento também é assim. E é possível, sim, acontecer. E esse emagrecimento vai fazer florescer tantas outras coisas, né? Que aí é só correr pro abraço. Perfeito. Bom, eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado mais uma pessoa assim fantástica na minha frente. Obrigado, aprendi bastante. Obrigada. É um conhecimento assim surreal. Obrigado pelo trabalho que você vem executando com as mulheres, né? Acredito que elas são outras depois disso. Agradeço pelas que virão até você. Amém. Agradeço a Hillary, minha esposa, que está aqui atrás das câmeras aqui nos ajudando. Agradeço a você que nos acompanhou até o final aqui. E se você já chegou até aqui, faz um favor, por gentileza, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Independente da plataforma que você esteja, compartilhe isso, porque as plataformas elas entenderão que esse conteúdo é relevante e vai entregar para o maior número de pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, ter a vida transformada. E é isso. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, de ser esse veículo de comunicação para poder chegar a mais pessoas. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Parabéns por abrir as portas da sua casa, né? Fazer esse estúdio para as pessoas, para poder levar incentivo, né? Eu acredito que várias pessoas já passaram por aqui, eu vi. Parabéns a você, parabéns, Hillary, também, por ficar aí nos bastidores. E eu agradeço pela oportunidade, obrigada por abrir as portas para mim. Estou à disposição quando quiser que eu volte e voltarei. É isso aí. Sempre que tiver um assunto semelhante aí, nós entraremos em contato. Gente, um beijo, fiquem com Deus e Beijo. até a próxima. Obrigada.